Irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de domingo que eu desejo para vocês, em mais um vídeo em que nós realizaremos online, não online, né, mas um vídeo gravado de louvor e adoração ao nosso Deus. E vale lembrar que, como eu já disse pela manhã na ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, que no primeiro e no terceiro domingo de agosto, tanto a sede como a congregação, foi resolução do conselho na reunião de ontem, né, do conselho, ficou decidido então que haverá as programações presenciais em agosto, exclusivamente e apenas no primeiro e no terceiro domingo. Na sede, no primeiro e no terceiro domingo às 9 horas da manhã, e na congregação às 18 horas, tá? Lembrando que a ceia será ministrada para os irmãos da sede no primeiro domingo e na congregação no terceiro domingo do mês. Nos demais domingos continuaremos a enviar, tanto eu quanto o pastor e os demais irmãos que tiveram interesse e quiserem postar vídeos, né, e áudios, faremos isso para a edificação dos queridos, né? E aqui eu deixo com vocês, antes de iniciar, primeiramente, quero deixar a mensagem do Salmo 103 que diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, né? Então deixo esse salmo como o salmo de abertura, de louvor e exaltação ao nome de Deus. E eu convido você então a orarmos nesse instante. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento, que o Senhor continue nos abençoando, falando aos nossos corações através da tua palavra, derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos guardar em nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ilumina-nos, que o Senhor aceite este culto, este momento de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Cristo, que fazemos de todo o coração, e que em teu santo nome pessoas possam ser edificadas através dessa mensagem. Assim que nós oramos em teu santo nome, amém. Então dê o seu joinha, porque esse vídeo estará disponibilizado no YouTube. Dê o seu like, dê o seu joinha. Se quiser se inscrever também no meu canal ali, Eric Evans, pode se inscrever, tá? Eu convido você a inscrever no canal Pensador Solitário. Lembrando que o Pensador Solitário é um canal de filosofia, e aqui esse canal que eu tenho, Eric Evans, que é um canal particular meu também, é para postar essas mensagens da nossa igreja, tá? Lá no Pensador Solitário é algo mais específico, diretamente, né, que é questões filosóficas. Então, eu trabalho com os canais nessa perspectiva, tá? Então vamos lá, vamos ao texto bíblico. Lembrando que eu já avisei em referência a nossas programações presenciais, que serão retomadas em agosto, e depois o conselho reunirá e verá a possibilidade de liberar totalmente essas programações presenciais no mês próximo, que é após agosto, que é setembro. Então vamos lá. O texto bíblico que nós meditaremos hoje é justamente esse do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 43 até o 48, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, antes de nós meditarmos na passagem, eu quero que você ouça este cântico, que é do Coral Jovem de Goiânia, Jerusalém. Então ouça esse cântico aí para a sua edificação. E faça dele também essa oração, para que nós meditemos na palavra de Deus. Então vamos lá.
Muito bem, nós acabamos de ouvir aí o grupo Coral Jovem de Goiânia e vamos então para a mensagem, orar, e eu quero orar mais uma vez, né? Ilumina-nos, Senhor, para que possamos guardar a tua mensagem, assim nós te pedimos em teu santo nome, amém. Então vamos lá para a mensagem das Escrituras, conforme nós vemos, né? Uma das coisas que eu quero lembrar para vocês é que uma famosa frase, né, de um famoso personagem de programa humorístico, ele diz assim: as pessoas boas devem amar seus inimigos, né? Essa frase foi dita pelo famoso Seu Madruga, que era interpretado pelo ator Ramon Valdez, né? As pessoas boas devem amar os seus inimigos. Então foi uma das frases que ele disse, que ele ensinou ao Chaves, né? E que aí você, ao assistir o programa Chaves várias vezes, você vai perceber. E aí, prosseguindo, nós entenderemos por que essa frase ela é importante naquilo que eu quero compartilhar com vocês em Mateus 5, 43 a 48. Porém, primeiro nós precisamos entender algumas questões importantes. Vai lembrar que essa passagem de Mateus 5, 43 a 48, ela é paralela com Lucas 6, 27, 28, 32 a 36, né? E aqui na questão de Mateus, nós vamos perceber que essa passagem ela faz parte de todo o contexto do famoso Sermão da Montanha que foi ministrado por Jesus, primeiro para os discípulos e depois para a multidão. E aí nós vemos que essa é uma das fórmulas que Jesus usa como contraste. Nos versículos 21, 22, 27, 28, 31, 32, 38, 39, também você encontrará esse eu, porém, vos digo, né? Então Jesus fala, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, pelos antigos, né? Foi dito isso, eu, porém, vos digo. Por que Jesus fala isso? É importante nós lembrarmos que na época de Jesus existiam duas escolas rabínicas famosas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Hilel e Shammai foram rabinos do período ali antes do nascimento de Jesus Cristo e eram inimigos mortais. E influenciados pelo pensamento grego, influenciados pela cultura helênica, eles fundaram as suas escolas rabínicas onde, melhor dizendo, eles discorriam acerca da lei e acerca de aspectos da lei, como por exemplo a questão do divórcio, como por exemplo a questão do homicídio, a questão da vingança, a questão dos juramentos e assim por diante. E aí então essas escolas eram tradicionais e elas tinham essas perspectivas, né, que Jesus irá contradizer nessas fórmulas chamadas fórmulas dos 6 contrastes. E aí nós podemos perceber que quando Jesus fala, olha, os antigos disseram o seguinte, ou seja, membros das escolas de Hilel e Shammai, ou o próprio rabino Hilel e Shammai, que eram inimigos mortais e se odiavam, eles ensinavam, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. E Jesus, porém, vos digo. Eu digo algo que é totalmente contrário ao que esses dois homens pensavam, né? E aí nós temos a passagem que fala que Jesus diz que nós devemos amar aos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, né? Porque Deus é aquele que usa as obras da natureza para beneficiar a todos, tanto pessoas boas quanto pessoas ruins. E aí ele usa exemplos da natureza, como a questão do nascer do sol e também das chuvas, né? E aí nós podemos então entender que quando Jesus ensina, ele está mostrando aos discípulos que a justiça do reino de Deus e a correta interpretação à lei também se refere à questão do nosso relacionamento com outros entes humanos. Como que nós nos relacionamos com eles. E aí há duas possibilidades. Ou nós amamos, que é a atitude própria a se fazer, ou nós faremos como todo mundo diz, como todo mundo pensa, como todo mundo diz e como todo mundo fala, aliás, como todo mundo faz, de acordo com o pensamento dos antigos, odiar os inimigos e amar ao próximo, né? Então são essas duas possibilidades que são colocadas aqui. Mas qual de fato Jesus quer nos ensinar?
Por isso que essa frase, as pessoas boas devem amar seus inimigos, ela vem a calhar nesse aprendizado que teremos nesta noite. Então vejamos lá. Jesus começa então nessa questão do amor que leva à perfeição, tratando do ensino dos escribas e fariseus, conforme diz o versículo 43. Olha lá, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então vejamos lá, o ensinamento deles era o de amar o próximo e odiar o seu inimigo, mas tinha uma pergunta importante, ou perguntas importantes. Qual a passagem do Antigo Testamento que eles usavam como base para tal ensino? Tanto a escola de Hillel como a escola de Shammai, né? E haverá no Antigo Testamento, de fato, a outra pergunta, algum trecho que faça tal declaração? Então são duas perguntas importantes. Qual é o texto base no Antigo Testamento que eles usavam para discorrer esse pensamento? E se de fato o Antigo Testamento tem algum trecho que dá base para tal declaração. Então nós vamos perceber que que parte dessa declaração do ensino dos escribas e fariseus é que se encontra no Antigo Testamento, apenas parte dela. Como diz lá em Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que é o sumário da segunda parte dos 10 mandamentos, que são os mandamentos que desde honra a teu pai e tua mãe, até o mandamento de não cobiçarás, que são mandamentos que tratam da nossa relação para com o próximo, tá? Agora, uma coisa muito interessante, nós podemos perceber que esse Levítico 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira aos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O interessante é que eles omitiram uma parte do texto, que é: não te vingarás e nem guardarás ira aos filhos do seu povo. Eles pegaram somente a parte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, eles ainda, além de omitir essa parte, eles acrescentaram algo que não tinha, que é o odiarás o teu inimigo. Por isso que nós podemos perceber que, bem contrário ao escriba e ao intérprete na lei das passagens de Marcos 12, 32 e 33 e Lucas 10, 25 a 27, que foram cuidadosos em não omitir a parte de Levítico 19, 18. Então, ou seja, nós percebemos aqui que houve uma omissão por parte, né, dos antigos em relação a esse texto. Então, a expressão acrescentada de odiar o inimigo, na verdade, ela não é mencionada em nenhuma passagem do Antigo Testamento. O que deixa bem claro, mais uma vez, o desvio do real propósito da lei de Deus para o seu povo. Então, há uma distorção da lei de Deus, né? Então, essas escolas, esses antigos, eles distorceram a lei de Deus para com o povo. Então, o que, na verdade, eles estão estabelecendo é um grande contraste entre o próximo e o inimigo, em que o primeiro deveria ser amado e considerado, enquanto o último deveria ser odiado e alvo da ira dos filhos do seu povo. Aí, por isso que fica mais claro, nós entendemos aquela pergunta feita pelo intérprete da lei, Lucas 19, mas quem é o meu próximo? Quando ele procura justificar-se, né? E aí, por quê? Porque a sua mente está justamente fundamentada no ensinamento que ouvira dos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas a pergunta é: quem é o próximo que os antigos mencionaram? Quem que é esse próximo? Quem são os inimigos e quem são os próximos, né? É um israelita natural? É um israelita e seus prosélitos? Então eram perguntas que circulavam no tempo de Jesus. Aí Lloyd Jones ele nos dá uma ajudinha básica aqui, né? E a ajuda é justamente esta: asseveravam eles que o próximo era apenas algum outro israelita, e ensinavam que os judeus precisavam considerar todas as pessoas de outras raças e nações não somente como estrangeiras, mas como inimigas. Efetivamente, chegavam ao extremo de sugerir que a tarefa dos judeus, e quase mesmo seu direito e dever, era odiarem a essas outras pessoas, né? É claro que a barreira não era somente os estrangeiros. Vale lembrar muito bem,
Mas quem que seriam os inimigos, aqueles que deveriam ser odiados? Para o povo, para os intérpretes da lei, para esses rabinos, esses antigos, publicanos, meretrizes, todo tipo de gente que era considerada como a ralé, como se fosse a escória, né? Eram chamados de maus israelitas. Eles eram diferenciados dos bons israelitas. Então João 7,49 deixa bem claro isso também. Então nós podemos inferir que não somente Levítico 19:18 eles distorciam, né? Aliás, podemos inferir que não somente Levítico 18 eles distorciam, mas eles distorciam outras passagens que falam de pessoas que aborrecem-se de outros que são inimigos de Deus. Então, como diz lá o Salmo 139, 19 a 22. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Ora, aqui Davi não está falando de nacionalidade. Aqui Davi está falando de pessoas que aborrecem a Deus. Pessoas que profanam a Deus. Pessoas que blasfemam contra Deus. Pessoas que são totalmente rebeldes a Deus. Isso independente da sua nacionalidade. Agora o judeu não. O judeu ele considerava mal israelita, né? Aquelas pessoas que eram meretrizes, publicanos, pessoas que eram consideradas como ralé. E curiosamente, vale lembrar que o publicano ele não era pobre, ele era rico, mas ele era odiado porque ele trabalhava para os romanos, povo dominador dos judeus, e além de trabalhar para os romanos, ele ainda passava a perna, vamos dizer assim, ele extorquia os seus compatriotas, porque os romanos não lhe pagavam. Então, como eles precisavam de dinheiro, eles cobravam além do mais e se enriqueciam de forma ilícita, tá? Agora vejamos o que Jesus passa a ensinar. Então Jesus mostra primeiramente o pensamento dos povos antigos, né? Aliás, dos antigos não, dos antigos fundamentados nessas duas escolas rabínicas de Hillel e de Shammai. Agora vejamos lá outro aspecto importante, né? O porém de Jesus é a finalidade do mandamento. Vejamos lá, versículos 44 e 45, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Muito bem, então voltemos lá. Então Jesus usa a sua fórmula de antítese, né? Ao contrário do que eles ensinavam. Eu digo que de fato, em outras palavras, realmente o Antigo Testamento quer ensinar. E o que a lei quer ensinar? Isso com certeza deixou todo mundo boquiaberto. A ordem é direta, positiva e autoritativa. É certo que jamais os discípulos ouviram algo nesse teor. Por quê? Porque eles estavam já acostumados a ouvir e até reproduzir os ensinamentos dos antigos fundamentados nas escolas de Hillel e de Shammai. Então o que seria esse ineditismo? É a estimulação do amor na real e verdadeira interpretação de Levítico 19:18 e Salmos 139, 19 a 22, em detrimento da vingança pessoal e egoísta. Enquanto a última estimula a confiança na justiça divina em detrimento da vingança pessoal, pois Deus não está indignado contra os seus inimigos pessoais, mas contra, Davi não está indignado contra os seus inimigos pessoais, mas contra inimigos de Deus. E também não levanta contra eles qualquer impropério, mas pede a Deus que faça justiça por amor do seu próprio nome. Por isso que nós percebemos que, na verdade, o que o Antigo Testamento desaprova não na verdade, o Antigo Testamento ele não aprova a vingança pessoal, ele desaconselha você a se vingar. Por isso que o versículos 4 e 5 de Êxodo 23 diz assim: se encontrares o desgarrado o boi de seu inimigo e o seu jumento lhe reconduzirás. Inimigo aqui é um inimigo no aspecto judicial, inclusive. A palavra de
de alguém que você tem uma relação hostil, que você detesta, que você de fato não gosta. É a palavra usada lá no hebraico, né? Aí ele diz: o reconduzirás. Se o vires prostrado de sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-los-á a erguê-lo. Então, ou seja, ao invés de praticar o mal num ato vingativo, você deve fazer o bem. Paulo estimula isso também lá em Romanos capítulo 12, quando ele fala que ao invés de nós amaldiçoarmos os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? E aí ele fala justamente que devemos fazer isso para que sejamos grandemente abençoados. Então, Jesus aqui ele está derrubando por terra essa distinção que os escribas e fariseus faziam e ensinavam aos seus discípulos em relação ao próximo. Na verdade, o próximo é o ente humano. Todo ente humano é o nosso próximo. Mas esse ente humano que é o nosso próximo não significa que é o nosso amigo. Mas é alguém que, assim como eu, foi lançado neste mundo, tem a sua própria história, vive a sua própria temporalidade, tem a compreensão da sua própria existência em certo sentido, e que, como eu, também sou alvo da graça e da misericórdia de Deus, né? Por isso que Jesus ele usa maravilhosamente bem, e Jesus ele tem essa capacidade de usar as ilustrações e apresentar pelas ilustrações o conceito. Isso na mente de Jesus é algo mais do que claro, mais do que definido. Jesus ele vislumbra tanto a imagem quanto o conceito de uma única maneira, de uma única forma, num único relance, digamos assim, do seu pensar, já que ele é o Logos divino. E aí, pelo Logos, né, pelo discurso ele apresenta então esses aspectos importantes do reino de Deus através das parábolas, através dos discursos, né, da arte da palavra falada, de uma maneira própria, de um estilo próprio que ele tinha. E aí nós percebemos então que Jesus deixa claro que o próximo é o ente, né, o ente humano, que assim como eu, deve ser alvo do amor, da compaixão e da misericórdia, como foi o homem vitimado por assaltantes, pelos salteadores, na parábola do bom samaritano, que foi o seu próximo, pois ele foi solícito. A solicitude é mostrada ali, ou seja, o cuidado, né, o cuidado, a solicitude e a preocupação, né? Então, cuidado, preocupação e solicitude. E aí você vê que o bom samaritano ele foi solícito. Por quê? Porque ele cuidou daquele homem, ele tratou aquele homem. Ele poderia ter sido assaltado, né? Poderia ser uma emboscada, mas ele tratou daquele homem, pagou a sua hospedagem e prometeu pagar a mais se precisasse. Se as despesas, se aquele dinheiro que ele deu inicialmente fosse insuficiente para cobrir as despesas daquele homem, né? Então, ou seja, o próximo do homem, e aí não teve jeito, o fariseu, o intérprete da lei teve que ser obrigado a dizer que o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores era alguém repugnante, desprezível e baixo e vil, como ele via os samaritanos, né? Então, ao invés de odiar, os discípulos são ensinados a amar seus inimigos, a agir de bondade para com eles e orar por eles, conforme também mostra a passagem paralela em Lucas 6, 27 e 28. É claro que nós devemos entender o seguinte: não quer dizer que os perseguidores dos discípulos ou as pessoas que nos odeiam serão nossas melhores amigas, tá? Não serão isso. E pode ser que mesmo que essas pessoas mudem de comportamento, elas não venham a se tornar nossas amigas. Mas, quando elas precisarem de alguma ajuda e eu tenho condições de ajudar, eu devo estender a minha mão para elas. E isso começa através de uma atitude de oração por essas pessoas. E aí, curioso que Jesus mostra que
esse ato de amor tem uma finalidade, que aí ele diz no versículo 24, ou seja, no versículo 45, perdão. E o que é? É que quando eu ajo com amor para com os meus inimigos, quando eu oro por aqueles que me perseguem, eu estou mostrando claramente para o mundo que eu sou um genuíno filho do Pai Celestial. Então, ou seja, o que faz com que as pessoas vejam que de fato eu sou filho de Deus, eu tenho status de filho de Deus, é o fato de obedecer ao mandamento de Deus em amar o meu próximo como a mim mesmo, né? E o próximo não é somente aquela pessoa que gostamos, mas é também aquela pessoa que a gente não gosta ou ela não gosta de nós, tá? E aí justamente quando eu tenho esse comportamento que Jesus ensina, eu mostro claramente para as pessoas a filiação que eu tenho com Deus, né? Que Deus é meu Pai, que o Senhor Jesus é o meu irmão mais velho, e o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador, que deu a sua vida por mim, e pelos seus méritos eu me tornei então um filho de Deus obediente, né? Por isso que Efésios 5:1-2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí o interessante é que Jesus ele usa elementos da natureza, ilustrações para mostrar por quê. Porque assim como nós que somos considerados bons, né, ou assim como nós que pertencemos a Cristo, Deus faz nascer o sol e faz chover, outras pessoas também que são que não conhecem a Cristo, ou outras pessoas que são diferentes de nós, também recebem. Ou seja, todos os entes humanos recebem os mesmos benefícios da parte de Deus, que é nascer do sol e a chuva. O nascer do sol para aquecer do frio, para nos conceder a vitamina D, e a chuva que refrigera, que refresca, né, que faz com que as plantas se renovem e assim por diante. Então ele fala, olha, assim como bons recebem o sol e a chuva, os maus também recebem, né? Assim como os justos recebem o sol e a chuva, os injustos também recebem. E aí há uma consideração importante sobre essa questão, que é colocado pelo William Hendrickson. Ou seja, Jesus nos faz olhar para Deus, que faz nascer sol e chuva, o que leva a fazer tais coisas, o seu amor pela humanidade. Então o fato de Deus ter criado o ente humano, né, lançado esse ente humano no mundo, e faz com que nasça o sol e chova sobre esse grupo de gente, é justamente pelo fato de que Deus está expressando o seu amor e desvelando à humanidade esse amor, né? E aí nós podemos perceber que tanto pessoas que amam e odeiam a Cristo, eles recebem a mesma coisa da parte do próprio Cristo, que é o sol nascer sobre a cabeça deles e a chuva que vem para refrigerar a terra, né? É claro que sabemos que a graça comum, ela não salva ninguém, porque nós sabemos biblicamente que essa ideia de graça comum, né, teologicamente falando, conforme a teologia sistemática que a Igreja Presbiteriana do Brasil segue, o conceito teológico que a Igreja Presbiteriana do Brasil segue, é chamado de graça comum, onde pessoas que amam e odeiam a Deus recebem as mesmas bênçãos, né? Então, ou seja, um exemplo, é o próprio Jesus dá, o nascer do sol e a chuva, os benefícios das obras da natureza, tá? Agora, é importante lembrar que mesmo assim, Deus expressa o seu amor até mesmo para com aqueles que o odeiam, e isso no juízo final servirá apenas de acusação contra esses que continuaram a serem contumazes em seu ódio contra Deus, né? Então vamos lá. Nessas questões das ilustrações, Jesus continua. Ele usou os elementos da natureza, mas ele usa uma outra ilustração muito interessante que vale a pena ver. Leiamos aí os versos 46 e 47. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? O que Jesus está falando aqui? Olha, qual que é a recompensa de você amar quem gosta de você? Qual que é a recompensa de saudar somente aquelas pessoas que fazem o bem a você? Qualquer um faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Aí ele usa a expressão publicanos e gentios. E por que ele usa essas expressões? Justamente para provocar, para dar um impacto nos discípulos e naqueles que estavam ouvindo. Por quê? Porque o publicano, como eu já disse, era alguém odiado pelos judeus, né? Como traidor da nação e ladrão. E os gentios eram vistos pelos judeus como pessoas imundas e cães. Eles eram chamados de cachorros. Por isso que você vê a mulher Ciro-fenícia sendo interpelada por Jesus, quando Jesus fala assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E aí ela fala assim: Senhor, eu entendo que eu sou chamada de cachorro, mas eu me contento com as migalhas de pão que caem da mesa dos seus donos. Eu me contento com a migalha da bênção que o Senhor me der. Então, era algo totalmente inaceitável para um judeu, por exemplo, tomar uma refeição com um gentio incircunciso, que não havia praticado a circuncisão, né? Ou com um publicano. Por isso que você vê Lucas, por exemplo, os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, criticando Jesus por estar junto com publicanos e meretrizes e pecadores. Então você percebe claramente que havia esse ódio. Então o alvo do ódio dos fariseus, o alvo do ódio do bom israelita, do bom judeu, eram os maus judeus. Quem? Publicanos, meretrizes e aqueles que eram chamados de cães, ou seja, pessoas que não eram judias, mas chamados de gentios, as pessoas imundas e chamadas de cães, né? Então nós percebemos que aqui Jesus apresenta a verdadeira interpretação da lei. Qual é? Amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que, assim como eu, é um ente humano lançado neste mundo, que compreende a sua história, compreende a sua própria existência, e enquanto ainda é tempo, deve viver uma vida de amor e obediência a Deus, né? Nessa perspectiva, nós podemos perceber que a questão da vingança da vingança pessoal é algo extremamente proibido por Jesus aqui, né? Sendo que às vezes para alguns filósofos a vingança pessoal ela tinha um certo sinônimo de virtude em alguns aspectos. Para Jesus a vingança pessoal ela é um vício, ela é um pecado e não deve ser cometida por um cristão. Por isso que nós vemos Jesus na cruz dizendo, orando pelos seus algozes, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Agora convém lembrar que isso é diferente de uma oração imprecatória, tá? A oração imprecatória é quando a pessoa injustiçada pede que Deus faça justiça por ela, né? Como é o que Paulo repete lá da mensagem lá em Romanos, né? Não vingueis, mas ire-se e não peque, né? Ou seja, controle a sua ira e peça que Deus faça justiça. Aí ele cita lá o trecho do Antigo Testamento: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Então Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos e amar o nosso próximo. Agora, se precisarmos pedir justiça, nós devemos pedir que Deus faça justiça por nós, né? E não tomarmos aí e agirmos por meio de uma vingança pessoal. Mas devemos amar ao nosso próximo, amar ao estrangeiro. E isso que os intérpretes da lei, os fariseus, estavam descumprindo. Eles não amavam ao estrangeiro, mas eles chamavam de cães, de imundos, de podres e assim por diante. E aí então, Jesus ele deixa bem claro, olha, uma das coisas que nós temos que levar em conta é que nós teremos um antigozo dessa recompensa de sermos filhos do Pai Celeste, né? Na verdade nós já somos filhos do Pai Celeste, mas bênçãos e benefícios nós temos um antigozo aqui. É claro que essa obra de Cristo ela será consumada na segunda vinda. Então aí na segunda vinda nós seremos
plenos, perfeitos de fato. Mas devemos lembrar que a palavra perfeitos, ela é no sentido, enquanto aqui, de amadurecimento. À medida que nós amamos ao nosso inimigo, que nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós crescemos, nós amadurecemos, e aí então passamos a sermos maduros, aperfeiçoados, tendo a Deus como nosso modelo principal. Por isso que o conselho de Jesus é justamente o conselho de Jesus é o ponto final dessas seis antíteses ou desses 6 contrastes apresentados aí por Jesus. Vejamos o versículo 48 que diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ora, Jesus então dá a ordem que está de acordo com a lei do Antigo Testamento, né? Aqui não é a ideia de perfeccionismo, mas é a ideia de humildade de espírito, é a ideia de algo plenamente desenvolvido, mas é no sentido de amadurecido. Então, ou seja, o que os discípulos deveriam entender é o seguinte, que à medida em que eu amo ao meu próximo, eu entendo que eu devo continuar amando ao meu próximo e amá-lo ainda mais, como a mim mesmo. E aí, amar o meu próximo não é somente amar pessoas que eu gosto, pessoas que gostam de mim. Não é somente amar pessoas que me tratam bem, mas é também tratar bem aqueles que às vezes me tratam mal, né? E aí então nós mostramos uma plena maturidade, nós mostramos um amadurecimento, uma grandeza de espírito, que é justamente o que o Senhor requer de nós. Por isso que ele diz: sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. É o que encerra a passagem paralela em Lucas 6,36, né? Então, ou seja, isso leva o cristão a ser alguém mais maduro, a ter em mente que o amor, na verdade, é uma dívida impagável, que nunca deverá ser saldado, né? Pois o amor do crente, ele é finito, enquanto o amor do Pai Celestial e de Cristo é infinito. E ao mesmo tempo, o amor é uma realidade na vida do cristão, porque é uma dádiva de Deus, né? O amor não é somente algo pensado, como talvez podemos dizer aqui Kant pensaria, né? Eu penso o amor é algo pensado. Não, aqui o amor ele é algo, não é uma mera abstração, mas o amor ele se torna realidade, ele é exteriorizado através da minha postura de relação com o meu próximo, através do meu comportamento próprio para com o meu próximo, de amá-lo, né? Ao invés de fazer o que todo mundo faz, que é desprezar e odiar os inimigos, eu vou amar os meus inimigos, eu vou fazer o que é contrário, aquilo que é próprio, o que Jesus requer de mim. Agora, é fácil fazer isso? Não, né? Mas Deus nos habilita a fazer isso através do Espírito de Cristo. Então, como que nós podemos aplicar essa passagem para as nossas vidas? Quais as implicações? A primeira delas é que o Antigo Testamento jamais endossou o ódio e a vingança pessoal contra aqueles que nos fazem mal. O próximo é todo aquele que é um ente humano como nós e que tem a sua própria história, a sua própria temporalidade ou existência e que compreende quem ele é de fato em certo sentido, né? Então esse é o ente humano que nós devemos amar, né? Pode ser aquele que tem uma disposição afetiva positiva em relação a nós ou negativa. E vai lembrar que a afetividade não é somente amor, tá, gente? O ódio, ira, rancor também é questão de afetividade. Então pode ser que você tem que amar até as pessoas que têm uma disposição afetiva negativa para com você ou você para com elas. Isso é algo importante. Difícil? Mas precisamos fazer como cristãos. Que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem é vê-los como o nosso próximo e alvo da nossa compaixão e misericórdia, tá? Não quer dizer também que ele vai te retribuir ao usar de bondade que você faz. Ele nem vai te agradecer. Mas você será recompensado por Deus, que vê em secreto, né? Que vê e sonda seus corações. Deus age graciosamente abençoando a todos os entes humanos. É o que vimos aí.
Amar somente quem são nossos amigos e nos tratam bem não tem relevância nenhuma. Não é que Jesus está desprezando você amar seus amigos e quem te trata bem. Mas isso é simples, todo mundo faz. Então só amar aqueles que gostam de nós e tratar bem somente aqueles que gostam de nós é simples, é fácil. E aí você cai na impropriedade. Agora, amar aos inimigos e fazer bem aos que perseguem mostra o cristianismo de fato bíblico. Então por isso que é um grande desafio o amor, né? Devemos reconhecer que o amor que temos é uma sombra do maravilhoso amor de Deus. E aí por isso que o fato de nós amarmos porque Deus nos amou primeiro, é que Deus, ao nos amar, nos habilita a amar também, né? Então isso é algo importante que nós devemos ter em mente. Então, muito bem, isso que é o que eu quis trazer para vocês. Espero que essa mensagem, né, seja edificante aos seus corações, que Deus abençoe ricamente as vidas de cada um de vocês. E eu quero encerrar orando pela sua vida. E continuaremos a orar pelas pessoas que se encontram enfermas, para que Deus fortaleça os seus corações, fortaleça a sua saúde. Se você tem alguma decisão importante para colocar diante de Deus, também nós vamos orar em prol disso, para que Deus esteja abençoando a sua vida, te dando orientação para que você possa tomar a sua decisão, né? Que nessa angústia que você está em tomar a decisão por não saber quais serão os desdobramentos dela, que você se angustie libertando-se das possibilidades intramundanas que estão à sua volta, mas voltando-se pela fé a Cristo, orando e tomando a sua decisão, confiando no cuidado de Cristo para com a sua vida, tá? E outros pedidos que você tem em seu coração e sua mente, eu peço que você ore juntamente comigo. Então, Senhor, nós colocamos todos esses pedidos que eu mencionei diante do Senhor. E cada pedido que cada pessoa que ouve, que assiste esse vídeo tem em seu coração. Que o Senhor esteja cuidando, guardando, abençoando, abrindo as portas, fortalecendo a saúde, dando sabedoria e confiança para tomar as decisões e não ter medo dos seus desdobramentos, por confiar nos seus cuidados. Mesmo que possa ser uma decisão que talvez seja errada, em certo sentido, não que seja pecado, mas que seja errada, porque nem sempre erros são pecados, mas que ela possa entender que até mesmo nessa ação, ela pode ver que o Senhor está ao lado dela ali a todos os momentos, e ela aprende também com essa decisão que ela tomou a melhorar e a compreender mais as suas escolhas enquanto ainda ela tem tempo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, fortaleça, renove os corações, fortaleça a saúde daqueles que estão enfermos, e eu lhe peço que o Senhor traga o consolo aos corações enlutados, traga o renovo aos corações tristes, traga paz aos corações aflitos, em nome de Jesus. Resplandece sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, a luz do teu rosto, e enche os nossos corações de paz. Assim nós oramos em teu santo nome. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente as suas vidas, que você tenha uma ótima semana debaixo da graça de Deus, né? E lembre-se, pessoal, irmãos da sede e da congregação Monte Sinai e da Igreja Presbiteriana das Cerejeiras, primeiro e terceiro domingo do mês de agosto, realizaremos os nossos cultos presenciais. E nos demais domingos do mês de agosto, vocês então ficarão com os vídeos e as mensagens em áudio também, que o pastor Orlando e eu temos ministrado aos irmãos, e também outros irmãos, como o presbítero Aurélio Márcio, tem também postado mensagens e áudio para a igreja, tá? E os irmãos que quiserem postar também mensagens, fiquem à vontade, vocês podem fazer isso nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então esse vídeo daqui a pouco estará lá disponível para que vocês possam assistir e compartilhar com todos, beleza? Então, uma ótima semana para todos, que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa pedra fundamental. Deus abençoe.